Então hoje é o dia que eu vou fazer o review da DDJ-1000 aqui no canal Segredo dos DJs. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, e esse é um vídeo muito esperado por todos vocês e por mim também. Na verdade eu demorei tanto tempo para fazer esse vídeo porque eu estava utilizando a DDJ-1000 e descobrindo todas as possibilidades de recursos que a gente tem na mão com a DDJ-1000, e é por esse motivo que demorou tanto para sair esse review. Nesse review eu vou falar o que eu encontrei janela e o que eu já estou utilizando, mas eu pretendo fazer outros vídeos falando sobre a DDJ-1000 e especificamente sobre alguns recursos que eu acho bem interessantes dela. E dessa forma você pode ter uma ideia melhor sobre o equipamento e até mesmo se vale a pena ou não investir o preço que é cobrado pela DDJ-1000 para você utilizar nos seus sets, no seu dia a dia como DJ. Se você é novo aqui no canal, dá aquele like para fortalecer, para me ajudar a divulgar esse vídeo para as outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe no seu Facebook, compartilha pelo WhatsApp, enfim, me dá uma força para levar esse conteúdo para os seus amigos que também querem ser DJ ou que querem conhecer um pouco mais sobre a DDJ-1000. Não se esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal Segredo dos DJs e também ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. E se você quiser ser um DJ de verdade, eu tenho um curso básico online gratuito e o link está aqui na descrição, você pode fazer a sua inscrição agora mesmo. É gratuito e é 100% online. Eu também tenho um aplicativo do Segredo dos DJs e eu também mando todas as notificações por lá. Então se você tiver interesse, basta você acessar a Play Store e digitar Segredo dos DJs. Por enquanto somente disponível para Android, você pode instalar no seu tablet, no seu smartphone, enfim. Sem mais delongas, vamos para o review da DDJ-1000. Bom, então agora vamos de fato começar o nosso review da DDJ-1000, a controladora que eu comprei recentemente, vocês que me acompanham aqui no canal já sabem. E eu estava devendo esse review aqui para vocês, que vai ser um vídeo um pouco mais completo que o unboxing, né? Eu já consegui usar ela bastante, extrair bastante recursos dela, conhecer a controladora e principalmente saber os recursos que eu posso utilizar dela, né? Bom, então começando aqui, vamos começar a falar do mixer dessa controladora. O mixer dessa controladora, na verdade, essa controladora inteira, ela segue aí os padrões da linha Nexus, né, Nexus 2 aí, CDJ-2000, CDJ-900, o DJM 900 Nexus 2 também. Ela segue a mesma, ela tem o mesmo DNA que a Pioneer diz, né? Então, o que é isso? É uma controladora que está mais próximo aí dessa linha de equipamentos, tanto o CDJ-2000 quanto o CDJ-900, e também toda a linha Nexus 2, né, galera? Enfim, toda a linha Nexus 2 aí da Pioneer, esse equipamento faz parte, né, podemos dizer assim, da linha Nexus 2. A diferença é que ela é uma controladora, ao contrário dos CDJs, que são equipamentos que funcionam sem a necessidade de um computador. A controladora, ela vai depender sempre do computador para funcionar. Começando pelo mixer, a gente tem aqui um mixer de 4 canais, né, como você pode ver, 1, 2, 3 e 4. Então é um mixer com várias possibilidades, até mesmo, por exemplo, eu posso ligar 2 toca-discos aqui para utilizar apenas o mixer. Se eu quiser utilizar apenas o mixer dela, eu posso. Eu tenho entradas aqui na parte traseira, a gente tem as entradas nós temos aqui os inputs traseiros, onde eu posso colocar line ou até mesmo colocar um toca-disco. Então esse é um mixer muito interessante, tem todos os recursos necessários aí para a gente trabalhar. Temos aqui microfone, né? Microfone ligado, microfone desligado ou talk cover, que é uma função quando você fala, ele automaticamente abaixa o nível da música e sobrepõe a sua voz. Temos aqui 2 entradas de microfone, né? Mic 1, Mic 2 e uma equalização bem simples, né? Grave e agudo somente, que vai atuar tanto na entrada 1 quanto na entrada 2.
Do outro lado nós temos o banco de master aqui, né? Temos aqui nosso volume master, nosso VU de master e o volume de boot, que é a cabine do DJ, né? Que é onde normalmente nós ligamos aí o retorno do DJ. Sempre que você chegar para tocar em uma festa, um evento, que o sistema já esteja montado e não foi você que montou, normalmente a gente já procura o nosso boot, né, o buff aqui, para você poder aumentar o volume do seu retorno. E aqui nós temos a possibilidade de ter o kill do nosso master também no nosso fone, né? Assim como nós conseguimos escutar aqui os canais, ou o sampler, por exemplo, nós podemos ouvir também o nosso master no nosso fone. Isso nos dá uma referência aí na hora da mixagem. Voltando aqui para o outro lado, nós temos o Color FX. O que é o Color FX? Cada um desses efeitos aqui que eu selecionar vai atuar nesses knobs aqui, né, de color. Então eu vou carregar uma música aqui no nosso deck. Basta eu vir aqui no scroll. Essa controladora tem um scroll para cada deck, né, ao contrário do que a gente está acostumado a ver um scroll aqui no meio e a gente seleciona em qual deck a gente quer carregar. Essa controladora a gente tem aqui o scroll independente para cada deck. O que até me atrapalha um pouco na hora de tocar. Me atrapalha não, né? Eu me confundo, porque eu tô tão acostumado a vir aqui no meio buscar o scroll, e aqui às vezes eu fico meio perdido, ainda estou me acostumando a tocar com ela. Então, nós temos aqui um scroll para cada deck. Eu posso carregar aqui de forma independente as músicas. Bom, as músicas que eu estou usando você já conhece, aquelas músicas royalty free, para o YouTube não me detonar, né? Senão tu sabe como é que é o YouTube, né? Então vamos lá, vamos fazer uma breve apresentação aqui do Sound Color FX. Nós temos 4 opções aqui, o Echo, Pitch, Noise e Filter, e cada uma dessas opções vai me dar um resultado diferente aqui nos knobs de Color FX. Esse é o Dub Echo. Agora eu vou passar para o Pitch. Ele faz alteração de tom sem alterar o BPM da música, né? O Noise. E o Filter, que é o que a gente já está cansado de ver em todas as controladoras praticamente. A gente vê esse efeito. Inclusive por padrão nas controladoras mais simples já vem definido como Filter nesses knobs aqui de Color FX. Então é um recurso muito interessante, principalmente por estar na mão aqui essas opções, né? A gente não precisa acessar o software. Se a gente usar uma controladora mais simples, que não tem essas opções de Color FX aqui, a gente consegue fazer essa alteração também, vindo aqui na aba FX e escolhendo aqui qual o efeito a gente quer que atue, né, no nosso knob de Color FX. Aqui eu deixo como default, porque são os 4 efeitos que a gente já tem presetados aqui, né? Dub Echo, Pitch, Noise e Filter, mas você pode também definir aqui o que você quer utilizar no seu Color FX, principalmente se a sua controladora aí de uma linha mais simples, que é a DDJ-1000. Você consegue fazer isso diretamente aqui no software, né? No Recordbox. Aqui embaixo nós temos a aba de Sampler, né? Volume de Sampler com o kill do Sampler, caso você utilize, né? Para quem utiliza o Sampler aí, você pode habilitar ele aqui no seu Recordbox. Não vou entrar em detalhes de sampler, mas você pode inclusive picotar pedaços da música para utilizar no seu sampler, enfim. E aqui embaixo, headphones, que nós temos o mix de headphones e o volume de headphones. O que é o mix de headphone? Aqui nós temos kill e master, né? Sempre que você está para o kill aqui, você vai estar ouvindo a sua seleção de kill, né? Independente qual seja. E quando você vai abrindo ele para a sua esquerda, quando você habilita o seu botão de Kill Master, você vai misturando o canal que você selecionou. Por exemplo, selecionei o canal 1, vou abrindo aqui esse knob para a minha direita, vou fazendo uma mixagem no ouvido, né, no meu headphone, né, tendo uma mistura desses 2 sinais aqui. Para que isso serve? Normalmente quando você não tem uma cabine com retorno, você pode usar esse recurso para você ter uma referência do que está tocando lá no PA, melhor no seu ouvido, né? Porque quando você toca muito distante no PA, por exemplo, você vai ter um atraso aí de alguns milissegundos
que vão te atrapalhar na hora de fazer uma mixagem. Então dessa forma você consegue ter uma referência do som que está saindo lá no seu PA, diretamente no seu ouvido. Eu particularmente sempre trabalho com um pouquinho do headphone, do mixer aqui de fone no ouvido. Eu gosto de ter uma referência. Então isso é muito pessoal, né? Bom, aqui nós temos os faders, né? Já falei sobre os canais, vamos falar sobre os canais aqui. Nós temos aqui a seleção de entrada, né? Se é USB-A, se é Phonoline ou se é USB-B. Por que nós temos essa USB-A e USB-B? Porque aqui atrás, a DDJ-1000 tem duas conexões USB. Então a gente consegue conectar dois computadores a ela. Para você, por exemplo, você está tocando, daqui a pouco vai entrar outro DJ, o cara vai lá, bum, conecta na USB-B, sei lá, o DEC 3 e 4, e você não precisa parar de tocar, desconectar seu computador para fazer uma conexão do novo computador, que geraria aí uma pausa na música, né? Você consegue dar continuidade dessa forma. Então, os DJs conseguem se revezar utilizando a DDJ-1000 sem nenhum problema, sem precisar parar a música, sem precisar desconectar o cabo USB. Enfim, o outro DJ chega aqui, conecta. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? O outro DJ vai chegar com o laptop dele, vai conectar aqui na DDJ-1000, vai bater a chave lá do 3 e 4, do 1 e 2 para USB-B, vai começar a tocar. Quando o outro DJ tirar o computador dele, ele pode bater todas as chaves aqui para USB-B e ele vai ter aqui 4 decks a partir do notebook dele. Então é um recurso. Sem contar que a gente pode usar aí o Line, né? Quando eu coloco aqui para Line a minha chave, meu deck 1 e deck 2, ele já mostra aqui como external input, né? Entrada externa. Aqui nós temos ganho de entrada, equalização, né? Agudo, médios e graves. Temos aqui um nível de volume de entrada, né? Esse nível aqui é volume de entrada, galera. Quanto mais você baixa aqui, ó, né? Você tem o nível de volume de entrada. Então isso é bom, que é para você colocar aí o volume das suas músicas mais ou menos parecido. Por exemplo, tá um pouquinho mais alta, né? O deck 1 aqui tá um pouquinho mais alto que o deck 2, eu vou corrigir isso para manter as duas músicas ali mais ou menos no mesmo nível de volume, aproximadamente, né? Então a gente consegue fazer isso muito bem com a DDJ-1000, já que ela tem esse leitor, né, esse meter pré-fader aqui em cada canal, né? É pré-fader porque ele faz a medição antes do fader, né? Não é pós-fader. Pós-fader seria quando eu abrisse o volume. No caso, pós-fader é a minha saída master aqui, né? A gente só consegue ter uma medição no master conforme eu vou abrindo o meu fader, né? Então essa medição aqui é uma medição pós-fader, é uma medição final, né? Nosso sinal no final do caminho. Isso aqui, na verdade, é a medição do nosso último estágio, né? Isso aqui é o volume, né? Uma medição em decibéis do volume que a gente está mandando para o nosso PA. Bom, então eu já falei do Color FX, temos aqui o nosso fader, e aqui embaixo nós temos uma seleção do nosso crossfader, né? É como vai atuar o nosso crossfader. Por exemplo, eu tenho aqui A e B. Então, quando eu selecionar para o A, sempre que eu jogar para o lado esquerdo, os faders que tiverem selecionados para A serão os que vão estar saindo aqui na minha saída master, né? Da mesma forma, quando eu seleciono para o B. Aí essa combinação você vai fazer de acordo com como você toca, né? Eu normalmente deixo dessa forma 1 e 3 para o A, 2 e 4 no B. Aí eu sei que eu tenho aqui esses dois faders para o lado A e esses dois faders do lado B. Mas nada impede que você coloque, por exemplo, 1 e 4 no A e 2 e 3 no B. Também poderia ser, enfim. Aí vai muito de cada um da forma como você toca. Aqui nós temos o nosso crossfader, que é Magvel Fader, né? O Magvel Fader é um fader magnético. Ele é diferente desses potenciômetros aqui. Então ele é muito mais leve, né? E ele não tem o mesmo desgaste que esses potenciômetros aqui têm, por ele ser um fader magnético. Ele não funciona, ele não é uma placa que tem ali, que você tem um contato, né? Ele é magnético, esse controle aqui dele é magnético. Então você não tem o desgaste como você tem nesses faders comuns, além de você ter um fader muito mais lento para você poder fazer suas performances. Falando agora sobre a área de efeitos aqui, que é uma das partes aqui mais interessantes desse mixer, já que você tem os efeitos bem parecidos aí com o da linha Nexus, né, dos mixers da linha Nexus. Você tem todos os efeitos disponíveis aqui e você vai chaveando, né?
De acordo com como você vai mudando aqui, você vai chaveando esses efeitos para você escolher qual efeito você quer trabalhar. Além de todos os efeitos que nós temos aqui nesse mixer, a Pioneer também inseriu aqui 2 geradores de onda, né? Um gerador de onda dente de serra e um de onda triangular. Então vamos lá, esse aqui é o que gera a onda dente de serra. Tem o volume deles aqui, ó, na sua mão. E onda triangular. Então, isso daí são 2 funções de recurso que a gente tem, além de todos os outros efeitos, né, que nós temos aqui. Eu ativo o efeito sempre nesse botão aqui azul. Ou você pode deixar ele ativado e ir abrindo o volume também, nos momentos que você quer. Vamos lá, vou mudar aqui. Eco com 1 bit. Delay. Você consegue alterar os parâmetros do efeito aqui nessas setas, né? Quantos bits ele vai estar atuando. Então aqui eu estou trabalhando com 1 bit, por exemplo. Tem o espiral. Reverb. Temos o trans também, que é o transform, né? Como se ele estivesse fazendo isso aqui na música. Você consegue sempre alternar o tempo que esse efeito está atuando. Enigma Jet. Flanger. Phaser. Pitch. Faz a alteração do tom sem alterar o tempo, né? Sleep Roll. Vê que o fader está fechado, tá só o efeito atuando. Temos o roll também. Ficou praticamente um loop, né? E aqui os geradores de onda que eu já mostrei para vocês. Então o efeito da DDJ-1000 é sensacional, essas opções de efeito que nós temos aqui na mão, né? Sem precisar ficar acessando o software para habilitar efeito, tá tudo aqui na mão, basta você escolher o efeito que você quer, o parâmetro que você quer, quantos bits você quer, ativar o efeito, fazer a dosagem do efeito. Então isso é muito legal porque tá na nossa mão aqui o controle. Então isso daí sem dúvida é um recurso sensacional que faz aí desse mixer, dessa controladora, realmente ser diferenciada. Agora vamos falar sobre os decks da DDJ-1000, que também são sensacionais, começando por esse jog aqui, que é um jog enorme. Uma coisa que eu estou precisando me acostumar muito é com relação ao scratch dessa controladora. Por quê? Porque na maioria das controladoras basta você dar um toquinho que ele já está atuando. E na DDJ-1000 nem sempre. Às vezes você tem que fazer uma leve pressão aqui para você conseguir fazer o seu scratch, né? Não basta você encostar nela.
Você tem que fazer uma leve pressão para você conseguir um resultado bom do scratch, né? Você tem que, às vezes, pressionar o jog para que ele sinta que você está com a mão nele, né? Por exemplo, você pode ver que esse cursor aqui, ele fica mais intenso quando eu coloco a mão no jog, né? Então, eu estou me acostumando ainda com esses jogs aqui para fazer os scratches. É questão de uso mesmo e de costume, né? Bom, uma coisa muito interessante que eu gostei dela com relação ao jog é o ajuste de jog aqui, né? Eu tenho um ajuste aqui onde eu vou deixando ele mais leve, né? Ou mais pesado. Por exemplo, né? Aqui, ó, você vê que eu empurro, ele não vai, né? Ele trava. Quando eu boto aqui no light, ele fica completamente solto. Isso é bem interessante. Eu deixei ele aqui no meio do caminho, que eu não gosto dele nem muito pesado e nem muito solto. Então isso é bem legal. Aqui nós temos a seleção de deck 2 ou 4, né? Bem como no outro lado. Tudo que eu falar para um lado vale para o outro lado. Temos aqui o Sleep Reverse. O que é o Sleep Reverse? Ele dá um reverso na música, mas a música não volta de fato, ela continua tocando e quando você tira a mão do Sleep Reverse, ele continua do ponto que ela estaria, né? E não do ponto que você retornou, né? Você pode ver que o cursor dá um salto, né? É um recurso muito legal, dá para fazer vários efeitos. E tem a opção de reverso também, né? Que você vai voltar realmente a música. Basta apertar o Shift e ele vai ficar voltando ao contrário. Quando eu aperto de novo, Shift mais o Sleep Reverse, ele toca na direção correta. Como eu sempre digo, né, todas as controladoras da Pioneer a gente tem a opção do Shift, que vai dar mais funções aos botões sempre que eles tiverem essa marcação branca por baixo. Outra coisa interessante é o padrão aqui de loop, né? Que segue o mesmo padrão das controladoras da linha da Pioneer, né? Desde da época do CDJ 500, a Pioneer já colocou essa opção de loop com essas bolinhas aqui laranja. Então isso é muito interessante também. A gente consegue fazer o loop aqui direto nessas bolinhas aqui, nesses dois acessos que tem. Aqui você faz a saída do loop ou o reloop, né? Você volta para o loop que você já tinha feito. Outra coisa legal, nós temos aqui Quantize, Sleep Mode, e no Sleep Mode também fazemos o modo vinil. Então aqui eu estou com o meu modo vinil habilitado. Se eu apertar a tecla Shift e Sleep, ele passa a funcionar somente como o meu band, né? Aquela opção da lateral aqui. Todo jog passa a ser somente um pitch bend, né? O ajuste. Por exemplo, aqui eu preciso tocar no centro do jog para fazer os scratches. Mas quando eu toco na lateral, eu faço apenas os ajustes na música. Isso é muito interessante também. Aqui nós temos a opção de voltar, né? Na nossa pasta aqui, navegar aqui na nossa pasta. Temos a opção de visualização também, né? Para alternar aqui entre o modo expandido do nosso Explorer ou o modo padrão aqui de performance. E também a gente pode usar o Shift mais o View para ele mostrar tracks relacionados, né? Quando eu cliquei aqui, você viu que ele já abriu, ó, BPM mais tonalidade. E também a paleta de playlists aqui, ó, a gente consegue navegar entre a paleta de playlists. Isso também é interessante. Tudo que dá função na nossa mão aqui é melhor do que a gente precisar ficar mexendo no software, né? Então, acaba sendo mais interessante para a gente conseguir utilizar dessa forma sem ter a necessidade de ficar usando o mouse. E essa controladora nos dá muito essa possibilidade.
Aqui no centro do jogo tem várias informações que a gente consegue ver. Eu não sei se está tão nítido aí para vocês, mas nós temos aqui BPM, tom, porcentagem de pitch. Nós temos aqui também uma waveform da música, onde vai me mostrar todos os pontos de kill que eu for marcando, por exemplo. Se eu marcar ponto de kill, ele vai me mostrando. Ele vai sempre mostrando esses pontos de kill para mim. Isso é bem legal também, porque às vezes você não precisa ficar olhando tanto para a tela do seu computador, você já tem informações importantes aqui. E também o tempo regressivo da música, que é uma outra coisa muito legal que a gente sempre usa. Temos aqui o Search, Kill, botão bem grande, bem próximo aí do que é os CDJ, se não é o mesmo botão. Aqui Performance Pad, idêntico ao que a gente já está acostumado a ver em todas as outras controladoras, porém eles adicionaram aqui a página, né? Você consegue virar a página aqui do nosso pad, como você pode ver aqui na nossa opção no nosso software. Eu vou selecionar aqui o Pad FX. Então nós temos aqui essa aba, né, e a gente descendo aqui nós temos outra aba com mais funções. E isso é bem interessante porque você pode alternar essas abas aqui, ó, diretamente pela página. Isso dá um recurso interessantíssimo para a gente. Temos aqui Master Tempo ou Tempo Range, né? O que é o Tempo Range? É a nossa porcentagem de variação de BPM. 6%, 10%, 16% ou Wide, que é aí a variação em 100%. Temos também a sincronização de tom, né? Que é o Key Sync, e o Key Reset. O que é isso? Ele vai fazer um ajuste de tom. Se essa música tem um tom diferente dessa, você consegue igualar o tom dessas músicas. Então isso também é bem interessante para alguns casos, principalmente de performance, né? Aqui embaixo dos nossos Pad Mode nós temos aqui todas as outras opções também, né? Hot Kill e Keyboard, Pad FX1, Pad FX2, Beat Jump ou Beat Loop, Sampler e Key Shift também, que vai nos dar aí alteração também de tom. E aqui é o nosso tom padrão da música, né? E cada vez que você alterna aqui o tom, ele vai mostrando na tela o tom que nós passamos a trabalhar. Quando eu toco na tecla branca, ele passa para o tom padrão da música. As outras opções são as mesmas opções que a gente já conhece. Essa opção de Keyboard também você consegue ir tocando o ponto que você selecionou em diversos tons diferentes, né? Deixa eu marcar um ponto aqui de melodia para ficar mais fácil. É o mesmo ponto, só que em outra tonalidade, né? Você vai mudando o tom desse ponto. Aqui é o padrão, tom padrão. Você consegue ir mudando aí as tonalidades. Caso você vá fazer alguma performance, isso é muito útil também. Bom, uma coisa muito interessante que eu achei nessa controladora é a opção de Grid Ajuste, né? Nós temos aqui uma opção de Grid Ajuste. O que é isso? Eu consigo fazer uma correção de grid diretamente na controladora. Como você pode ver ali na tela do software, eu estou mexendo com o grid. E isso realmente é muito legal, já que você consegue fazer pequenos ajustes, né? Às vezes você pegou aquela música, ela não está muito certinha ali no grid, você consegue fazer um ajuste ali melhor, até porque todos os efeitos, opções de loop, vão trabalhar em cima do grid da música, né? Do BPM do grid da música. Então é importante que você faça o ajuste aí do grid das suas músicas para que seus efeitos trabalhem de forma correta, né? Quando você utiliza o Quantize, é importante que você tenha o grid da sua música aqui bem ajustado, para que você não tenha surpresas aí durante o uso do Quantize, né? Bem como o BeatSync também. Então é importante você ter esses recursos aí na sua mão para você poder
para que você use o recurso sem ter problemas ou surpresa, né? Bom, outra coisa interessante, o slider de pitch enorme, bem grande, né? Isso dá uma precisão maior aqui na hora que a gente está buscando o nosso pitch, ao contrário, né, das controladoras mais simples, que tem um pitch bem pequenininho ali, bem apertadinho, acaba ficando difícil a gente ter uma precisão tão grande, né? Eu normalmente trabalho sempre aqui em 10%, então eu tenho aqui uma precisão muito grande, né? De ir pulando de casa a casa aqui, ó, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então isso é muito importante para mim, porque eu gosto de mixar sem utilizar sync, nada disso. Mas então é importante eu ter essa definição aqui, né, no nosso slider de pitch, o que acaba fazendo com o slider de pitch menor esse ajuste seja diferente, né? A gente vai ter um ajuste muito mais apertado, muito menor definição no fader, já que ele é menorzinho. Então ter um slider de pitch grande é interessante para mim por causa disso. Bom, outra coisa interessante que eu vi aqui na DDJ1000 é que aqui abre uma opção de pad. E a gente consegue mudar o nosso padrão de pad, né, de modo performance aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, Hotkey, Pad FX1, Beat Jump e Sampler, que é essa primeira linha aqui de cima, né? Hotkey, Pad FX1, Beat Sampler. Hotkey, Pad FX1, Beat Jump, Sampler. E embaixo nós temos Keyboard, Pad FX2, Beat Loop, Key Shift. O que eu posso fazer aqui? Por exemplo, o Sampler, que eu praticamente não uso, eu poderia vir aqui e definir aqui, ó, User 1. E aí eu vou alternar o que eu quero aqui na minha função de User 1. Então, por exemplo, eu poderia botar aqui Hotkey A, Hotkey B, Hotkey C, Hotkey D. E aqui embaixo eu poderia vir, por exemplo, e colocar um efeito qualquer. Pad FX1, por exemplo. Depois eu colocaria Pad FX2, Pad FX3. E aqui eu colocaria, por exemplo, um beat loop de uma batida. Então sempre que eu vier aqui no meu sampler e clicar nesse sampler aqui, ó, sempre que eu apertar aqui a opção de sampler, posso definir a forma que eu quiser para esse user 1 aqui. E a hora que eu quiser eu posso vir aqui nessa aba e voltar para o padrão que é o sampler, por exemplo, e manter a definição default da DDJ1000. Então isso é um recurso muito interessante também, já que você pode personalizar, né, essas opções também aqui de FX1. Isso é muito legal até para quem faz performance e precisa adicionar algumas funções diferentes. Então você pode fazer isso, ou se você quer facilitar para ficar evitando trocar de página durante uma performance, você vai lá e personaliza uma aba dessa para você utilizar na sua performance. Bom, então esse vídeo já está um pouco longo demais, eu vou fazer outros vídeos falando sobre outros recursos da DDJ1000, e sempre que eu fizer esses vídeos eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira acompanhar, ou eu vou colocar nos cards também, enfim. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até esse momento aqui, se você ficou esse tempo todo assistindo esse vídeo, deixe uma hashtag aqui dizendo review da DDJ1000. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece que eu tenho um curso básico online gratuito de DJs, você pode fazer a sua inscrição aqui na descrição desse vídeo, ou se você quiser fazer um dos meus cursos de formação de DJs, eles também vão estar aqui na descrição do vídeo para você. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs.